Agora sim, estamos aqui, 3 horas, mais um dia, mais uma live, vamos ficar aqui por 30 minutos e eu espero contribuir para que você tenha mais conteúdo para aplicar na sua vida e desenvolver inteligência emocional, que é isso que é o nosso objetivo aqui, esse é o nosso objetivo, ajudar você a desenvolver inteligência emocional. Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos, uma boa tarde para todo mundo. Aqui em São Paulo tá hoje quentinho, uma tarde gostosa de sol. Oi Marluce, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Vamos aqui conversar sobre uma coisa muito importante. E se? É uma dor que corrói, né? E se? Estamos aqui para falar sobre esse tema bastante importante, interessante e que tem feito muita gente sofrer. Oi, meu amor, tudo bem? Seja bem-vindo. E se? Vamos lá? E se? Esse é o tema da nossa... Tá tudo bem? Então, ótimo. Meus parabéns, que está tudo bem. Deus te abençoe, abençoe a nós todos aqui nessa tarde, aqui em São Paulo e aqui no nosso espaço, @SueliSCustódio no Instagram. Mas você tem também o meu YouTube. No YouTube eu estou como Sueli Custódio Inteligência Emocional. Esse é o nome do meu canal. Se você quiser assistir vídeos com temas relevantes, interessantes e todos explicados à luz da neurociência, à luz das ferramentas do processo de coaching, à luz da inteligência emocional, do que é inteligência emocional hoje, como aplicar na sua vida, como ser bem-sucedido, mudando comportamentos, mudando crenças, você vai poder fazer tudo isso através dos ensinamentos que eu deixo no meu canal do YouTube e também aqui no Instagram. O meu objetivo é ajudar você a ser muito mais feliz, porque se tem uma coisa que me entristece, me chateia, me aborrece, é quando eu vejo uma pessoa dizer que é infeliz e que infelizmente não tem vivido a vida como poderia e como gostaria. Isso pode ser mudado assim, ó, a partir do momento em que você compreende e decide, agora é só agir. Ah, Sueli, não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Pode não ser tão simples, mas é possível, e é isso que importa, é possível mudar, é possível adquirir novo conhecimento, é possível. E quanto a ser fácil, vamos concordar, né? Se você tá vivendo há tantos anos assim, você pode sim mudar. Se não tá bom, por que não vai mudar? Se você tá vivendo há tantos anos assim, não foi de um dia para a noite que você desenvolveu esse comportamento. Então, é preciso sim que você seja paciente, investir em você, nas mudanças necessárias para que você consiga chegar onde você tanto precisa. Ok? Olá, Marcélia, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Então, o negócio aqui é o seguinte, e se? E se eu não tivesse feito? E se eu tivesse feito? E se eu não tivesse dito aquelas palavras naquele dia? E se eu tivesse dito o que eu deveria ter dito? Então, o e se é aquela dor que corrói por aquilo que não aconteceu ou por aquilo que aconteceu. Que você fez ou não fez, mas que sobrou uma dor, sobrou um remorso, sobrou um arrependimento. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra. Mas existem pessoas que têm um grande arrependimento e tem pessoas que têm remorso. Seja como for, essa dor dói. Do porquê eu fiz do jeito que eu fiz. É como aquela mãe, né? Que infelizmente na hora de atravessar a rua se distraiu fazendo alguma coisa e não segurou na mão do filho. Uma distração, questão de segundos. Ela não segurou na mão do filho. E na hora que o menino achou por bem atravessar, ele atravessou a rua, antes da mãe. E por questão de segundos, o carro pegou o menino e matou o menino. E o menino morreu. E a mãe, se sentindo culpada, grita aos gritos, aos berros de dor da alma, de uma dor que consome. E o que ela insistia em dizer, e se eu tivesse segurado a mão dele? E se eu não tivesse me distraído? E se eu tivesse deixado ele em casa? E se eu não tivesse atravessado a rua naquela hora? E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse feito diferente? Hoje eu não estaria sofrendo como eu estou sofrendo. E hoje o meu filho estaria aqui comigo. Anos já se passaram. E aquela mulher não consegue
sair desse momento da vida dela. E a única coisa que ela fala é: e se? Já se passaram anos. E ela continua sofrendo a dor do e se? E se eu tivesse feito diferente? Então, queridos, essa é a dor que muitas pessoas têm, muitas pessoas sofrem. E se você tivesse uma outra chance, né? E se eu tivesse uma outra oportunidade? E se o tempo voltasse? E se eu tivesse tido compreensão? E se eu já soubesse? Quantas vezes você diz assim: puxa, e se eu já soubesse? Se eu tivesse aprendido antes, eu teria feito diferente. Mas eu não sabia. Eu não sabia que deveria ter agido dessa maneira, ter agido diferente. E se eu tivesse tido outra atitude? E se eu não tivesse tido aquele rompante de falar aquilo do jeito que eu falei, da maneira como eu falei? E se eu tivesse falado outras palavras, se eu tivesse falado diferente, se eu tivesse feito diferente, né? E se eu tivesse feito diferente, como seria? Fato é que é uma dor, é um sofrimento por uma possibilidade que não existe. Não existe o momento mais de você poder voltar e de fazer de novo. Nós temos situações na vida em que a gente não consegue repetir. E justamente as situações de perda, né? Então, quando você perde uma pessoa, por talvez um erro, por um lapso, e se o médico não tivesse cometido aquele erro, eu não teria perdido meu filho. Então, quer dizer, e se o médico não tivesse feito aquele erro, eu não estaria aleijado, eu não estaria inválido. Porque muitas vezes um erro médico faz com que uma pessoa fique inválida em cima de uma cama, numa cadeira de roda, pro resto da vida. E toda a dor da alma da pessoa é: e se ele tivesse feito diferente? Se ele tivesse sido mais cuidadoso com aquele bisturi, eu não estaria hoje inválido. E muitas vezes a gente vai, a situação vai passando, os meses vão passando, os anos vão passando, e a pessoa fica presa no e se. Eu conheço uma pessoa que hoje está amargurando o e se. Puxa, eu poderia ter feito diferente. E se eu tivesse feito, tudo que eu queria era ter tido uma outra oportunidade, porque aí eu faria diferente. Mas a grande realidade da nossa vida... Olá, tudo bem? Vocês estão chegando agora? Sejam bem-vindas. A grande realidade da nossa vida é que a gente não muda o que passou. Ninguém muda o passado. Você não consegue voltar no passado e fazer diferente. Não dá para voltar. Você não traz o passado de volta. E as pessoas tomam a seguinte decisão pela repetição dos seus atos. Bom, então eu vou sofrer, eu vou me punir. Eu vou fazer de tudo para de alguma maneira eu pagar por isso. Eu vou pagar. E a pessoa se pune, se autoflagela, né? Para quê? Para ela mesma conseguir pagar a dor, pagar pelo preço daquele estrago, daquilo que ela fez e que não deveria ter feito. E se eu tivesse amado meu marido, ele não teria ido embora. E se eu tivesse amado minha esposa, se eu tivesse respeitado, se eu tivesse gostado, se eu tivesse cumprido minhas palavras, eu não estaria sofrendo hoje. Então e se eu pudesse voltar, se eu pudesse refazer. Então vamos ao seguinte, queridos, ninguém consegue voltar. Ninguém consegue voltar àquele lugar do passado para trazer de volta aquele momento e refazer a cena. Não existe máquina do tempo para você voltar lá. Isso é apenas ficção e só acontece em cinema. Na vida real não acontece, ninguém tem uma vida para voltar lá atrás. Então o que sobra quando você está nesse dilema do e se eu pudesse voltar atrás, você está vivendo dentro de uma angústia. Porque a angústia se refere ao passado. Toda vez que você está angustiado, você está sofrendo pelo que passou. Toda vez que você está ansioso, você está vivendo com uma preocupação pelo que ainda vai acontecer, é o futuro. E todas as vezes que você está extremamente estressado, você está preocupado com o presente. De alguma maneira você está se preocupando com coisas que não tem mais como resolver. Você não resolve o passado, você não resolve o futuro, você só resolve o presente. Então, nesse momento, também não é hora de estresse, é hora de fazer o que tem que ser feito. Então, a angústia
de estar lá, voltando lá no passado, naquele momento, aquele fatídico momento, aquela coisa que você falou, aquela frase que você disse, aquele olhar que você deu mal interpretado, que trouxe então uma consequência ruim, e isso causa realmente sofrimento. Só que existe uma coisa que precisa ser feita. As pessoas não gostam dessa frase, as pessoas não gostam dessa ação que a gente deve ter. Mas a realidade é que eu preciso aceitar o que não pode ser mudado. É essa a solução para essa dor que está te matando. É aceitar o que não pode ser mudado. Tá doendo? Tá doendo no outro, tá doendo na família que você prejudicou, tá doendo na pessoa que você prejudicou. Isso tá te corroendo por dentro, tá te matando por dentro, mas não dá para mudar o que foi feito. Aquela mãe soltou da mão daquela criança numa hora que ela não podia ter soltado. Ela tinha que ter segurado o menino, mas por questão de minutos ela não segurou, segundos. E o menino atravessou a rua e o menino morreu. Como que essa mãe volta lá atrás? Não volta. Não volta. E não é agora ela se matando, se sacrificando, que ela vai trazer a vida do menino de volta. Certo? Oi, Josiane, tudo bem? Oi, Keila, sejam bem-vindas. Não é assim que eu consigo resolver um problema. Mas eu preciso sim aceitar o que aconteceu, sendo culpado ou não. Sendo a outra pessoa culpada, porque pode ser que a outra pessoa fez uma coisa num determinado momento e você é a vítima. Você é a pessoa que está sofrendo a consequência da escolha errada, da atitude mal feita. Mas agora é passado. Já é passado. E eu preciso trabalhar a minha mente de modo a reconstruir a minha vida apesar daquele problema. E essa reconstrução tem que ser limpa, tem que ser inteira, tem que ser concreta, tem que ser real, tem que ser pura, tem que ser simples, tem que ser verdadeira. Muitas pessoas às vezes não conseguem fazer isso porque a preocupação maior está com a outra pessoa que foi prejudicada. Que bom que você está preocupado com a outra pessoa que foi prejudicada, mas isso não resolve e nem diminui a sua dor. A preocupação agora é resolver o que dá para fazer depois do ato feito. O que é possível fazer? O que será que eu consigo fazer para de alguma maneira amenizar o sofrimento da pessoa? Aí você vai lutar para amenizar o sofrimento da pessoa? Sim, muito bom. Mas você também não pode morrer por causa daquilo. É preciso que viva. Muito embora as vítimas não querem que o outro viva. As pessoas querem mais é que você morra. Só que o gosto e o desejo da outra pessoa não conduz meus dias. É preciso ter consciência dessas coisas. E é preciso ter muita inteligência emocional. E isso você vai desenvolvendo. Quando você aprendeu a desenvolver um amor por você verdadeiro, sincero, de valores nobres, você consegue superar essa situação. Ninguém disse que não houve dor. Houve dor. E é preciso respeitar a dor que você causou na outra pessoa. Agora, o sofrimento, isso você pode evitar. O sofrimento você pode evitar. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E existem pessoas que estão optando por sofrer, pensando que ao sofrerem, conseguem pagar a conta. Não consegue. Eu estou assistindo o sofrimento de uma pessoa assim, há meses e meses. Já vai fazer 1 ano que essa pessoa, infelizmente, causou um dano muito grande para uma outra pessoa. E essa pessoa sofre e chora dia e noite há quase 1 ano. E a única coisa que ela grita o tempo todo é: e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse feito um pequeno ato? Gente, mas era um pequeno ato que não foi feito. E essa mulher sofre absurdamente dia e noite porque ela não consegue voltar no tempo. Então ela continua se martirizando, porque ela acredita que ao se martirizar, de alguma maneira, ela está pagando pelo sofrimento que ela causou a essa pessoa. Só que não está pagando. Não está pagando. Estão 2 pessoas sofrendo, a família inteira sofrendo, ninguém paga por isso. Então a dor existiu. Sofrer agora é uma opção.
Então, quando você fica martirizando na sua cabeça, angustiadamente, e se eu fizesse, e se eu tivesse feito, mas podia ter sido diferente, a culpa é minha. Gente, isso não resolve. Isso está impedindo você de viver, de ter uma vida, uma nova vida, e de ser muito mais útil para a pessoa que você prejudicou, caso você tenha essa oportunidade. Nem todos têm. Nem todos conseguem ser amigos, estar presente, né? Como o caso da mãe que eu citei aqui. A criança faleceu, mas ela tinha outros filhos, ela tem um marido, ela tem uma casa, ela tem uma vida para continuar vivendo. Ninguém é perfeito. Esse é um dos pontos muito importantes para você poder considerar a sua libertação. Porque as pessoas não consideram porque elas queriam de alguma maneira ser perfeitas. E qual é o ser humano perfeito que existe nesse mundo? Não existe nenhum. Então todos nós somos passíveis de errar a qualquer momento com qualquer pessoa. Conosco mesmo e com as outras pessoas. Pai, mãe, filho, filha, qualquer pessoa, amigo, vizinho, namorado, marido, esposa, qualquer um. Todos podem errar. O erro faz parte da vida do ser humano, tá no cerne do ser humano. Somos seres humanos que erram o tempo todo. Então, quando eu consigo entender que eu não sou perfeito, isso facilita o meu trajeto de volta a uma saúde mental, a uma saúde emocional. Quando eu estou me martirizando e exigindo de mim uma perfeição, é muito mais difícil. Porque se você queria ser perfeito e você conseguiu fazer um erro tão grande que prejudicou tão gravemente uma pessoa, então você não consegue se perdoar. Você não consegue entender nem aceitar o seu ato. Porque você fica se recriminando e dizendo, como que eu consegui fazer isso? Como que eu consegui fazer uma coisa tão grave? É como aquela história do menino, né, lá nos Estados Unidos, que pegou a arma do pai e foi brincar com o irmãozinho mais novo e um colega vizinho. E faz tempo essa história. Mas infelizmente é um acidente que acontece diariamente nas casas das pessoas no Brasil, nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, em todos os lugares. E estavam ali então o menino, o irmãozinho e o coleguinha da casa vizinha. E o menino brincando com a arma e bang bang, brincando daquele tipo de coisa normal, mas ele estava com uma arma de verdade. E a arma caiu da mão dele. E quando caiu, a arma atingiu o menininho, vizinho da casa. E o menininho faleceu. Agora existiam duas famílias inimigas, né? Porque uma família que perdeu o filho, uma outra família que tirou a vida do outro. Então vejam que situação horrível, horrível. Como resolver isso, a não ser com a aceitação da situação e com o perdão que deve existir entre as duas famílias. Perdão, perdoar é o passo maravilhoso de libertação para que a vida possa continuar. É você pedir o perdão e é você conceder o perdão numa situação como essa. E quando a gente fica assim sofrendo com e se eu tivesse feito diferente, geralmente envolve um pedido de perdão. Envolve uma aceitação do que você fez. Envolve uma súplica para que a outra pessoa machucada, ferida, entenda e te perdoe. E é fantástico entender que esse perdão não precisa de um sentimento, mas precisa de uma ação. Porque perdão é isso, perdão é você agir. É você ir até a pessoa e oferecer o perdão. E o outro receber o perdão. A partir daí as coisas se acertam. Mas as pessoas ficam sofrendo e remoendo uma dor de uma coisa que não consegue resolver mais, porque é passado, mas em contrapartida também não consegue fazer o que tem que ser feito. Bom, deixa eu ir e pedir o perdão. E deixa eu oferecer o meu perdão, porque é isso. Libertação envolve perdoar. E sem perdoar não tem como as coisas continuarem. Mas quando a pessoa está aqui sofrendo ela, na dor dela de, poxa vida, eu deveria ter feito tudo diferente, ela está sofrendo com um perdão que ela não se deu. Não se perdoou. E geralmente, vou ser sincera para vocês, difícil, olha, eu acho que eu vou dizer que eu acho que eu nunca peguei um caso ainda em que a pessoa estivesse sofrendo dessa maneira absurda sem se perdoar, se ela não tivesse tão frustrada com o fato dela ter errado e errado tão feio.
Então, todas as pessoas que têm essa exigência de perfeccionismo, essas pessoas sofrem muito mais e, infelizmente, algumas delas não conseguem sair dessa situação, porque elas não querem. Elas acreditam que a melhor coisa para a vida delas é sofrer o dano e serem e que a sua vida acabe assim, sem nenhuma solução, porque elas não querem a solução. A pena que elas estão pagando, a pena que elas escolheram para si é o preço por elas terem prejudicado alguém. Entendem? Então eu preciso tomar muito cuidado com isso que eu estou fazendo comigo. O que eu estou fazendo comigo? Que eu não consigo me livrar desse peso e isso está constantemente na minha mente, me prejudicando, me destruindo. Eu estou permitindo que aquela dor, que aquele ato, que foi um lapso, que foi um erro, que foi uma falha minha. Não foi de propósito, não foi porque eu quis, foi uma falha minha. Então, quando eu entendo que eu posso falhar, quando eu entendo que eu erro e que eu não sou perfeita, então acabar com essa história desse perfeccionismo que não existe em lugar nenhum do mundo. Porque onde existem seres humanos, existem pessoas acertando e errando todos os dias. Eu acerto e erro todos os dias. Quantas vezes eu falo dentro da minha casa, em família, quantas vezes eu falo comigo alguma coisa que eu não deveria falar? E aí você pode dizer, puxa, mas você não entende o que tem que ser feito? Então por que você erra? Porque eu sou humana. E porque muitas vezes, por mais que eu saiba, eu acabo não praticando, não é verdade? Agora, qual que é o lado bom de você viver a vida da maneira correta, inteligentemente? É reconhecer que você pode o quê? Se perdoar, voltar atrás e dizer, opa, errei, me perdoa. Eu estou me comprometendo a mudar esse comportamento, eu estou me comprometendo comigo mesma a ser diferente amanhã. É isso, porque perfeição não existe. Agora, quanto mais você quiser parecer perfeito aos olhos de todas as pessoas, mais íntegra, mais correta, mais força você vai fazer para alcançar esse patamar. Porque você tem um grande interesse que as pessoas te vejam perfeito. Que as pessoas te vejam perfeita. Peraí, se as pessoas me virem perfeita como eu sou, eu vou ser reconhecida. Eu vou receber algum prêmio, eu vou ser bem vista. Quem sabe eu vou ser divulgada e todos vão poder falar de mim. Então eu quero ser perfeita. Existe um desejo no meu íntimo de perfeição. Então imaginem qual não é a dor dessa pessoa que está trabalhando tanto para ser perfeito, vai lá e erra. Cai. Leva uma grande de uma esparradela e cai. Errou. E agora? E agora a vergonha, a humilhação, a cobrança pessoal, né? É passar por tudo isso todos os dias e ter que admitir, eu errei. Para uma pessoa que quer ser perfeita, a vida parece que acaba aí. E aí você vai ficar preso dentro dessa grade, né? Dessa prisão do e se. Se eu tivesse feito diferente. Um minutinho, um segundo que eu tivesse chegado antes, ou que eu tivesse falado diferente, ou que eu não tivesse dito o que eu disse, teria sido tudo diferente. Só que deixa eu falar, esse desejo dessa perfeição, muitas vezes está te impedindo de ver que você pode ir até lá e consertar as coisas. Nem todos os casos que eu estou falando aqui foram casos que acabaram em morte. Foram casos que acabaram num acidente que não teve cura. Nem todos os casos a casa pegou fogo e não sobrou nada. Não. Às vezes foram apenas uma palavra que fez com que um relacionamento fosse quebrado. Foi uma palavra que fez com que afastasse pai, mãe, filhos e filhas. Foi apenas uma palavra dita para uma pessoa que poderia ter sido evitado. E que você ainda pode sim corrigir. Você ainda pode voltar lá. Diferente dos outros casos que não tem como voltar, uma palavra dita pode voltar. Tem gente que diz, mas palavra é igual um saco de pena. Depois que você jogou, você não consegue recolher todas, tá certo? Você não consegue recolher todas, mas quem é que está ferido por sua causa? Quem é que está magoado? Quem é que está sofrendo? Dá tempo de corrigir? Se dá tempo de corrigir, o seu presente pode ser mudado agora. Nesse exato momento, quando você acabar aqui, pega o telefone, pega o seu celular, abre o WhatsApp da pessoa e diga, olha,
aconteceu isso e isso tal dia e eu quero muito me retratar com você. Aí as coisas vão começar a mudar. Essa é a pessoa que não quer ser perfeita. Muito pelo contrário, ela tá assumindo que errou. E ela tá fazendo uma coisa nobre, ela tá pedindo perdão. Ah, mas e... Aí começam os pensamentos contrários. Aí se a pessoa não me receber? E se a pessoa não quiser o meu perdão? Gente, isso é tudo de novo. E se? E se a pessoa não me perdoar? E se a pessoa não me ouvir? E se ela me julgar mal? É e se? Aí já é um e se do futuro, né? Futurar e se não quiseres. Gente, é uma dependência, é uma escolha da pessoa. Mas você fez sua parte. A partir do momento em que você fez sua parte, você já está livre dessa condenação. Não tem mais o que te acuse. E se a pessoa continuar me acusando? É uma decisão dela, é uma escolha dela. Você fez sua parte, você está livre. Sabe quantas situações poderiam ser completamente diferentes hoje se as pessoas agissem assim? De maneira inteligente, sóbria, sincera, clara, objetiva, amorosa? Pode ter certeza que 90% dos problemas estariam resolvidos. Mas vamos a um outro ponto? Para tomar essa decisão é preciso abrir mão do orgulho. É preciso abrir mão da vingança, do desejo de vingança. É preciso abrir mão do desejo de querer que a pessoa esteja mal o tempo todo. É libertar-se e deixar a outra pessoa livre para ser feliz, apesar do dano que ela te causou. Viram? Viram como é possível? Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Uma vez que isso seja feito, que você tenha essa maturidade, que você trabalhe para chegar nesse ponto, você vai estar vivendo a sua vida e vai estar dando ao outro a liberdade de viver também. Porque nós não somos juízes de ninguém. Nós somos todos seres humanos dentro desse mesmo planeta, nessa situação em que nós vivemos. Existe um juiz, um justo juiz, e esse juiz é Deus. Não cabe a mim julgar as outras pessoas. Mas cabe a mim abrir mão de todos esses sentimentos mesquinhos e chegar à pessoa e dizer, olha, eu errei com você. Foi uma falha, eu não tinha intenção, foi um acidente. Mas eu sei que eu acabei te prejudicando. Mas eu quero te pedir perdão. E eu quero dizer que eu te perdoo de tudo que aconteceu. Porque o perdão você não só pede, como você oferece. E a partir de agora eu quero que a gente possa viver uma nova vida. E aí sabe o que vai acontecer? Vai dar tudo certo. Eu digo pra você que vai dar tudo certo. E se não der certo nesse primeiro momento, você não precisa a partir daí viver também pedindo perdão. Não é isso. Você pediu perdão uma vez, foi franco, foi sincero, foi verdadeiro. Acabou. Agora você deixa a pessoa viver o momento dela. Deixa a pessoa ser feliz, livre de tudo. E vá você ser livre. Tire todos os ICs da sua vida. E deixe que as pessoas sejam livres. E você será livre. E no momento certo pode acontecer de vocês voltarem a ser pessoas, amigas, companheiras, que se conversam, que vivem bem juntas. E se isso não acontecer, você conseguiu pelo menos não permitir que a mágoa esteja dentro do seu coração. E nem muito menos o desejo desesperado de mudar o que não pode ser mudado. Mas se houver condições de mudar alguma coisa ainda hoje, faça isso agora. Não deixa para amanhã. Não vai adiantar nada deixar para amanhã. Por isso que eu falei, pega o celular, digita, liga, manda uma mensagem, acerta o que você tem que acertar hoje. Sabe para quê? Para você começar a ser feliz e livre, liberto desses sentimentos ruins, hoje, agora. Tá certo? É o que eu desejo para todos vocês aqui. Muito obrigada, já acabaram-se os nossos 30 minutos. Se você tiver alguma coisa para comentar, oi pessoal, vocês que eu não cumprimentei, sejam todos bem-vindos e já tô dando tchau. Mas pode deixar os seus comentários abaixo, pode entrar no meu e-mail, pode entrar no meu WhatsApp, tá certo? E a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Um beijo para todos vocês e até amanhã às 15 horas com um novo tema, tá ok? Tchau, tchau.